Bom, pessoal do nono ano, vamos lá, né, para a nossa segunda semana de ciências, semana 2 aí do PET 2. Nessa semana 2, o principal assunto são as transformações químicas e as reações que ocorrem, né, com as mudanças. Quando a gente coloca, quando a gente mistura, né, algumas substâncias químicas, os ingredientes utilizados ou substâncias químicas utilizadas são chamadas de reagentes e a reação química vai gerar um tipo de produto ou mais de um tipo de produto. Então nós vamos falar sobre isso na semana 2. Então vamos para o breve resumo da matéria aqui. Lei das reações químicas. Então nós temos duas leis principais que estão relacionadas às reações químicas. Então nós temos aqui, ó, a primeira lei é a lei da conservação das massas. Essa lei de conservação das massas, ela diz o seguinte: se nós utilizarmos uma quantidade de produto químico, por exemplo, olha, o ferro aqui, ó, foram usadas 12 gramas de ferro e 64 gramas de enxofre. Então esses aqui são os reagentes, né? São os produtos químicos que foram escolhidos aqui para usar na reação química, reagentes. Então a gente pegou aqui 12 gramas de ferro e 64 de enxofre. Quando juntou esses dois produtos químicos, essas duas substâncias químicas, ocorreu uma reação química, que é essa setinha representando aqui a reação química, formou uma substância chamada sulfeto de ferro. Então ocorreu uma reação química. Qual que é a quantidade de sulfeto de ferro que foi formado? 76 gramas de sulfeto de ferro, ó, 76 gramas. Quando nós temos a lei de conservação das massas, ela diz o seguinte, olha, conservação, conservar as massas, ou seja, manter a mesma quantidade de massa. Então vamos observar, olha, se foi usada 12 gramas de um e 64 do outro, se a gente somar 64 mais 12, nós vamos ter aí 76, ó, exatamente a quantidade que tem aqui. Então a lei de conservação das massas é isso. Se eu usar 10 gramas de oxigênio e 5 de hidrogênio, ou seja, 10 mais 5, 15. Então eu vou ter 15 gramas de água. A água, olha só, vamos dar um exemplo para vocês. Olha. A água é formada por hidrogênio, né, H2, 2 hidrogênios mais o oxigênio, H2O. Então, se a gente usar, por exemplo, 10 gramas de hidrogênio mais 5 gramas de oxigênio, então no final nós vamos ter aqui, ó, 10 mais 5 é igual a 15. 15 gramas de água, H2O. Ok? Então, conservação das massas. A quantidade de ingredientes que eu vou utilizar, eu tenho que ter isso no meu produto. Se eu usei 10 de hidrogênio e 5 de oxigênio, eu vou ter 15, porque 10 mais 5 é igual a 15. Então, isso se chama conservação das massas. Eu juntei 10 mais 5, ocorreu reação química, eu vou ter 15 no final, 15 gramas de água. Ok? Então, essa é a lei da conservação das massas. Agora, vamos ver a segunda lei. Lei de Proust ou lei das proporções constantes. O que quer dizer essa lei das proporções constantes? Não importa a quantidade que for utilizada dos ingredientes, mas essa constância tem que ocorrer, ou seja, tem que manter a quantidade exata. Vamos ver o exemplo aqui, olha. No primeiro exemplo foi usada 12 gramas de hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio, mais 16 de oxigênio. Então, no final, nós tivemos 18. Por quê? 16 com 2 é igual a 18, né? 18. Ah, vamos mudar a quantidade de hidrogênio. Ó, 4 hidrogênios mais 32 gramas de oxigênio. Então, 4 mais 32 igual a 36. Então, conservou, né? A massa se manteve constante.
Agora mudou de novo a quantidade de hidrogênio. 8 gramas de hidrogênio mais 64 de oxigênio. A reação química ocorreu e nós tivemos aqui 72 gramas de água. Por quê? 8 mais 64 é igual a 72. Então, essa lei é da proporção constante. O que quer dizer essa proporção constante? Por exemplo, olha, se eu coloquei 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, eu vou ter uma constância aqui, ó. Porque se eu somar um com o outro, eu vou ter o total certinho, exato. Aí, se eu dobrar a quantidade de hidrogênio 2 para 4 e dobrar 16 para 32, eu também vou ter a constância. Se eu dobrar de novo 4 para 8, 32 para 64, também vou ter a constância, ok? Então, duas leis importantes que estão relacionadas às reações químicas: a lei das proporções constantes e a lei da conservação de massas. Agora vamos então para a nossa atividade para a gente tirar as dúvidas aqui e resolver cada uma delas. Vamos lá. Exemplo prático agora, né? A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, o monóxido de carbono, conforme representado pela reação. Então, a gente tem o carbono, esse Szinho aqui significa sólido, né? Um carbono sólido, mais meia grama de oxigênio, O2. Então, ó, meia grama de um oxigênio, só que a gente tem 2 oxigênios aqui. Então, na verdade, está sendo usado 1 grama, ok, pessoal? Olha, esse 1/2 aqui, ó, metade, né? Então, meia quantidade de oxigênio. Na verdade, esse G aqui, desculpa, não é gasoso, não, não é gramas, não, é gasoso. O S é de sólido e o G é de gasoso. Deixa eu apagar aqui. Ó, voltando novamente. O S é de sólido, porque o carbono é sólido. O G é de gasoso, que é o gás. Então, olha, foi usado 1 carbono e meio oxigênio. Só que meio são 2 oxigênios aqui. A metade de um oxigênio 2 vezes vai dar um oxigênio completo, ok? Então, ó, 1 carbono mais 1 oxigênio, 1 carbono e um oxigênio, formando então o monóxido de carbono, ok? Gasoso. Com base nessas informações, responda. Letra A. Se 12 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio, qual a massa de monóxido de carbono que será formada? Então, se a gente voltar lá, né, no que eu acabei de falar para vocês, lei da conservação das massas, para eu saber, é só eu somar 12 gramas de carbono mais 16 de oxigênio, quanto que eu vou ter? 28 gramas de CO, que é o monóxido de carbono, ok? Então, essa é a resposta. O que eu fiz? Eu somei um com o outro, ó. É igual tá aqui, ó. 1 mais metade de cada oxigênio, são 2 oxigênios, vai dar 1 oxigênio inteiro. Então, 1 mais 1 igual a 2. Então, 1 de cada aqui, ó. Ok? Vamos para o próximo. Letra B. Considerando que a partir de 6 gramas de carbono foram produzidos 14 gramas de monóxido de carbono, qual massa de oxigênio foi utilizada na reação? Então, olha só. Foi utilizado, ó, 6 gramas de carbono. 6 gramas de carbono gerou 14 gramas de monóxido de carbono, CO. Agora, qual foi a quantidade de oxigênio utilizada? A quantidade de oxigênio utilizada, para a gente saber isso, é bem simples, ó. Se eu sei que se eu somar 6 com mais a quantidade de oxigênio tem que dar 14, então ficou fácil. 14, eu faço a operação inversa, ó. 14 menos
6 é igual a quanto? É igual a 8. Então, foi utilizado aqui 8 oxigênios. 8 gramas, né, de oxigênio. Por quê? 6 mais 8 é igual a 14. Ok, pessoal? Lei da conservação das massas. Se eu somar a soma disso aqui, ó, dos dois reagentes, tem que ser igual ao produto. Vamos seguindo. Número 2. Dada a seguinte reação química. Então, a gente tem aqui ó, o zinco, que é sólido, o ácido clorídrico, que é aquoso. Qual que é a quantidade que nós vamos ter no final ali? Olha, considerando que 6,5 gramas de zinco metálico produz 0,4 gramas de hidrogênio gasoso, responda. Qual a massa de gás liberada quando 13 gramas do metal reagem com o ácido? Olha só, se 6,5 gramas desse ácido, se 6,5 gramas do metal gerou 4 gramas de hidrogênio, aí perguntou, qual vai ser a quantidade do gás se for usado 13 gramas? Ó, se eu usei 6,5, gerou 0,4, aí agora que dobrou a quantidade, ó, porque 6,5 mais 6,5 é igual a 13. Ó. Então, se usou 13, quanto que vai dar nessa reação? Se usou metade, deu 0,4, agora usou o dobro, que é 13, então vai dar o dobro também. Então, a resposta aqui ó, é igual a 0,8. Entenderam, pessoal? Olha só, vou repetir novamente. Ó. Se usou 6,5, 6,5 é metade de 13. Então, se usou 6,5, rendeu 0,4 gramas, então, aí pergunta aqui, e se usar o dobro, que é 13, vai dar quanto? Vai dar 0,8, porque usou o dobro aqui, ó, então vai dar o dobro também de resultado, 0,8. Ok? Então, vamos lá. Questão de número 3. Na indústria farmacêutica, é fundamental que os profissionais conheçam a proporção de reagentes e produtos antes de realizar qualquer reação química. Um exemplo disso é a produção do ácido acetil salicílico, um dos medicamentos mais comercializados no mundo e que não deve ser utilizado em caso de sintomas de dengue. Esse medicamento é obtido a partir da seguinte reação química: ácido salicílico mais anidrido acético mais água, aí vem a reação química, a setinha da reação química é igual a ácido acetil salicílico. Com as informações apresentadas, complete o quadro com os valores das proporções em massa de cada uma das substâncias. Então, veja bem, pessoal. Neste caso aqui, nós vamos utilizar a lei da conservação das massas e também da proporção, né, que nós aprendemos lá no início. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, nós podemos observar, ó, eu tenho 51 gramas de salicílico, 138 de acético. Se eu somar um mais o outro, o que eu vou ter de quantidade aqui? Se eu somar este mais este, eu vou ter 189. O total aqui, ó, isso aqui é igual a 189, é a soma. Então, aqui eu tenho, ó, reagente, e aqui eu tenho os produtos. Certo? Então, as duas primeiras colunas são reagentes, aqui é o produto que vai ser gerado depois da reação química. Se eu somar 51 com 138, eu tenho 189 no total. Aí, se eu olhar aqui no produto, ó, do 189, ó, 180 gramas é do ácido e 9 gramas de água. Então, 180 mais 9 é igual a 189, ok? Agora, vamos para o segundo caso. Ó. Eu tenho 102 de ácido e 276 de anidrido. Se eu somar este total ali, eu vou ter 360 gramas de ácido acetil salicílico. Na verdade, não é 360, né?
É 378, na verdade. Porque, olha, 276 mais 100, 276 mais 100, 376. 376 mais 2, 378. Então, o total aqui, se eu somar isso aqui, ó, este mais este, eu vou ter um total aqui de 378. 378. Somando esse total ali, né? 378. Se eu tirar aqui 18, que já está aqui, ó, vai sobrar quanto? Vai sobrar 360. Então, para mim descobrir ali, o que eu tenho que fazer? Eu somo os dois, né? Eu vou fazer isso, ó, 102 mais 276 é igual a quanto? 378. 378. Eu já tenho 18 aqui, ó. Eu pego 378 menos o que já tem lá, 18. É igual a quanto? 360. Esse 360 aqui, ó, é o que está aqui, ó, é o que faltava aqui. Ok? Então, o que eu fiz? Eu somei o primeiro com o segundo aqui, achei 378. Aí eu diminuí do que já tem aqui do lado de cá, do produto que já tem aqui, ó. Sempre, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte: os reagentes, primeira e segunda coluna, se eu somar o primeiro reagente e o segundo reagente, tem que ser a mesma quantidade das outras colunas que estão aqui, ó, do produto, ó. Então, se eu tiver 10 nas duas primeiras colunas, eu vou ter que ter 10 aqui também nas duas últimas colunas, ok? Vamos para o terceiro caso. Eu tenho 204 gramas deste, aí 204 gramas mais uma determinada quantidade aqui, ó, que nós não sabemos quanto, vai dar este mais este aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer para resolver este caso aqui? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Olha, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, então, esse aqui eu não sei quanto, eu preciso saber quanto é. Mas eu sei que esses dois aqui, ó, é igual à quantidade desses dois aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar estes dois aqui, ó, esse com esse, 720 mais 36 vai dar quanto? 720 mais 36, 756, que é o total aqui, ó, 756. 756, que é o total aqui. Então, do lado de cá, ó, aqui também eu tenho que ter 756. Então, eu já sei que eu tenho 204. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? 756 menos 204. Isso vai ser igual a quanto? 756 menos 200, eu vou ter 556. 556 menos 4, 556 menos 4, 552. Então, esse é o valor que vai ser colocado aqui, ó, 552. Por quê? Nós vimos lá no início da matéria que as massas são proporcionais. A mesma quantidade que eu tenho que ter de reagentes, né? Coluna 1 e 2, eu tenho que ter na coluna 3 e 4. Se eu somar, né? Se eu somar a coluna 1 mais o 2, tem que ser igual à quantidade de 3 mais 4, da coluna 3 e 4. Beleza? Bom, então com isso nós terminamos a semana 2, ok? Até mais então, até a próxima semana aí.